Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química. Hoje daremos continuidade na aula da semana passada. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o comportamento dos materiais. Eu mandei algumas questões para vocês e um vídeo que falava sobre o raio e o trovão. Vocês responderam de acordo com o vídeo e de acordo com o conhecimento prévio que vocês já possuíam sobre o assunto. Hoje nós entraremos um pouquinho mais neste assunto, tá? Então, o que nós temos lá? A corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é formada por elétrons em movimento. Ó, podemos analisar os sinais negativos, que são as cargas elétricas dos elétrons. E esse movimento, ele é sempre ordenado, tá vendo? Ó, eles estão indo para o mesmo lado. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Essas cargas elétricas são cargas negativas, que se movem de forma orientada em um conteúdo elétrico sólido ou em soluções iônicas. Por quê? Porque tem sólidos que não conduzem corrente elétrica, mas se eu misturar ele com água, ele vai conduzir. Isso vocês verão lá no vídeo que tem para vocês assistir para resolver as atividades. Aí então nós temos lá a condutibilidade dos materiais. O que seria essa condutibilidade dos materiais? Na realidade, seria ali para a gente o quanto os materiais permitem que os elétrons fluam, né? Que os elétrons conseguem passar. Então, é a medida da quantidade de corrente elétrica que um material pode transportar ou de sua capacidade de transportar uma corrente. Então, como os elétrons conseguem fluir, né, nos materiais. Isso vocês já estudam desde lá de quando vocês eram pequenos, né? E vamos dar continuidade aí no aprendizado. Então, nós temos os condutores. O próprio nome ele já diz, né? É aquele que possui uma grande quantidade de elétrons livres. Então, são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade, porque os elétrons estão todos livres ali. Então, nós temos aí de exemplo o cobre e o alumínio, que são exemplos, né, de bons condutores. Sabemos que eles são utilizados, principalmente o cobre, né, muito utilizado para fios elétricos. E além do cobre, do alumínio, estanho, nós temos também o nosso corpo. Nosso corpo é condutor de eletricidade. Então, nós temos aqui o cobre, o alumínio e o estanho costumam ser empregados na fabricação de fios elétricos por serem bons condutores. Além dos metais, existem outros corpos condutores de eletricidade: o corpo humano, o solo, o ar úmido e outros tipos de elementos. Alguns cientistas estão usando essa energia humana para gerar eletricidade. Por enquanto, a quantidade não é muito grande, mas já se consegue. Eles estão tentando, por exemplo, fazer para ajudar a carregar os equipamentos eletrônicos. Como que eles fariam assim, por exemplo, o movimento do seu braço. Com o movimento do seu braço, você conseguiria carregar ali algum equipamento. Então, já tem estudos, tá, para usar ali o corpo humano como fonte de eletricidade. Aí nós temos os semicondutores. Os semicondutores permite apenas alguma movimentação dos elétrons. Então, ele consegue se transformar, ele pode ser manipulado.
Por exemplo, ele é utilizado muito nos equipamentos eletrônicos, tá? Então eu coloquei aqui. E o germânio e o silício são os materiais semicondutores mais comuns. E como eu já disse, né, eles são fundamentais para aparelhos eletrônicos. E o que ajuda ele a se alterar é a variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura faz com que ele mude. Aí nós temos os maus condutores ou isolantes, que são aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas, que eles não deixam passar, né, a carga elétrica. Então, por exemplo, nós temos aqui o cobre, só que nós temos a borracha como isolante, para a gente não levar choque. Ou também temos o plástico, mas além da borracha e do plástico, nós temos o vidro, o isopor, a cerâmica, que são isolantes, né? Então eu posso pensar o seguinte: eu trabalho ali com eletricidade, eu uso um calçado com um solado bem grosso de borracha para não ter problema ali em levar uma descarga elétrica. Então nós temos aí os isolantes. Aí nós temos, uma das perguntas lá falava sobre a eletrização por indução. Então, o que é a eletrização por indução? Consiste em atribuir carga elétrica a um objeto utilizando outro corpo carregado sem que haja contato entre eles. Um desses casos aqui são os raios, tá? Então, um exemplo de eletrização por indução é a ocorrência de raios. Quando uma nuvem está carregada eletricamente, ela induz na superfície terrestre cargas de sinais contrários, criando um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. Se o campo elétrico for muito intenso, o ar pode funcionar como condutor de eletricidade, acarretando uma descarga elétrica. Esses dias passou na televisão sobre um raio no Rio Grande do Sul que foi registrado como o maior raio existente. Ele teve 709 quilômetros, então ele foi registrado como o maior raio. Ele aconteceu em 2018, tá? Então, isso é um tipo de eletrização por indução. Aí nós temos o fio terra, tá? Todo mundo já ouviu falar sobre o fio terra. O fio terra, o uso dele é obrigatório, mas a maioria das pessoas não fazem, principalmente nas residências. A gente costuma ver muito fio terra em indústrias, né? Mas em casa é difícil as pessoas que colocam. Mas ele é muito importante porque a sua função é eliminar o excesso de energia através do aterramento. Quando nós falamos em aterramento, tem a ver com a terra mesmo, tá? Seria uma rota de fuga para uma possível descarga elétrica ou ali uma fuga de energia. Então, nós vemos lá, se a casa tem o fio terra, quando nós temos esse material, tá? Então, o fio terra é usado esse fiozinho verde e amarelo. E as casas, elas têm essas tomadas, né, tripolar, que uma é uma fase, a outra é o do neutro e um é do orifício da terra. Mas várias casas possuem essa tomada, mas um deles está desativado, né? Então, o fio terra deve ser instalado em todas as tomadas e pontos de energia da casa, independente do ambiente. Isto garante que qualquer equipamento que possua fio terra seja interligado ao sistema de aterramento. Aí vem as atividades. Então, o que nós temos lá de atividades? Na apostila do segundo bimestre, páginas 41 e 42. Vocês terão ali 3 vídeos para assistir.
os 3 vídeos, muito importante, tá? Então, tirem um tempinho para assistir os vídeos. Esse primeiro vídeo aqui da condutibilidade dos materiais é um vídeo que eles farão um teste para ver se é bom condutor ou mau condutor de eletricidade, é bem legal. Aí aqui nós teremos a história da eletricidade e um sobre condutores e isolantes. Após assistir os vídeos, vocês responderão essas 4 questões. Primeiro, qual é a diferença entre isolantes e condutores? B, dê exemplo de condutores e isolantes. C, o que é carga por indução? E D, para que serve o fio terra? Então, todos eles foram falados agora, né, no vídeo. E vocês responderão no caderno essas 4 questões. Terminando, só me enviar as fotos, tá bom, pessoal? Um bom resto de semana para vocês.